Olá, profissionais da contabilidade. Sejam todos bem-vindos à TV CRC. Eu sou Alberto Barbosa, conselheiro e contador em Campo Mourão e coordenador da Comissão do Empresário Contábil Paranaense, do CRC Paraná. Hoje vamos mergulhar em um assunto que vai revolucionar a forma como você enxerga o seu escritório. O tema de hoje é maximizando o valor e atraindo clientes. Neste evento, organizado pela Comissão do Empresário Contábil, vocês vão descobrir como aumentar os valores percebidos do seu trabalho, atrair clientes qualificados e construir uma rede bem mais próspera e lucrativa, com técnicas aplicáveis mesmo com escritórios de pequenos e médio porte. E para nos guiar nessa jornada, temos dois palestrantes de excelência, o Paulo Sérgio da Conceição e o José Paulo Prado Souza. O Paulo Sérgio é especialista em vendas e marketing para a contabilidade, com 20 anos de experiência, transforma escritórios em máquinas de vendas com processos eficientes e posicionamento digital, gerando resultados comprovados. Já o José Paulo Prado é executivo de inovação para a contabilidade, CEO da Voio, combina tecnologia, dados e gestão para escalar escritórios com resultados comprovados em mais de 300 empresas pelo Brasil. Paulo Sérgio e Paulo Prado, sejam bem-vindos à TV CRC. Agora é com vocês. Estamos aqui, esperamos nessa hora que vocês tragam essa experiência maravilhosa que vocês têm para os contadores do Paraná. Ótimo dia, conselheiro Alberto. Ótimo dia, Paulo Prado. É muito bom estar com vocês hoje nessa manhã, contribuindo aí com o CRC do Paraná, nessa oportunidade bacana de estar passando um pouquinho de conhecimento, falando de algo que é tão importante aí para qualquer negócio, principalmente também para escritório de contabilidade, que é sobre vendas, marketing digital, posicionamento. Vamos trabalhar para contribuir um pouquinho e trazer mais conhecimento para o pessoal nesse sentido. Obrigado pela oportunidade. Ótimo dia, Paulo Sérgio. Ótimo dia, conselheiro Alberto. Primeiro, agradeço pelo convite, tanto do conselheiro quanto do CRC. É um prazer aqui estar contigo, Paulo Sérgio, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu acho que hoje a gente vai abordar alguns papos, né? Trazer alguns insights aqui, trazer um pouco da nossa experiência, maximizar as contabilidades dos contadores que aqui estão conosco, né? Maximizando o valor e atraindo clientes, né? Então, vamos lá. Este conteúdo material é de inteira responsabilidade dos autores, né? A reprodução total ou parcial desta obra intelectual, seja em forma de apostila, ou mesmo por meio de eletrônico, mecânico, através do xerográfico, ou fotocópias, ou gravação. Somente poderá ocorrer a permissão expressa do respectivo autor. Os desafios enfrentados pela contabilidade até a pandemia e sua persistência pós-pandemia, né? Era um cenário totalmente diferente antes da pandemia, né? Nós tínhamos um cenário onde as contabilidades trabalhavam de forma mais offline, e com a pandemia, né, todo mundo, na verdade, teve que se reajustar e as contabilidades tiveram que começar a buscar novos ares, né? E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre começar a nossa palestra aqui, já abordando esse ponto tão crítico no cenário atual. Então, Prado, é interessante, né, você trazer esse tópico para a gente, desse cenário antes da pandemia e pós-pandemia, né? O que a gente nota sempre com relação à contabilidade, falando desses dois cenários? Num primeiro momento, a gente sempre enxerga, ou a gente tem uma tendência de enxergar a contabilidade como um negócio, ou um modelo de negócio extremamente conservador, né? Há alguns anos atrás, o pessoal que é da minha geração, talvez não da sua, que você é bem mais novo do que eu, mas o pessoal da nossa geração
lembra da época em que a contabilidade ela tinha a necessidade, né, ou a possibilidade de trabalhar a tua área de marketing, a expansão do seu negócio, muito restrito à sua região geográfica, né? Porque nós dependíamos muito da entrega de documentos, assinatura de documentos, acompanhamento, né, por parte do contador, que sempre foi um parceiro estratégico do seu cliente em situações de auditoria ou de fiscalização. Então você pensa o seguinte, naquela época era impossível se pensar em você conquistar um novo cliente que estivesse num raio de distância do teu escritório contábil a mais de 50 quilômetros, 30, 40 quilômetros, né? Exatamente por essa dificuldade de logística, da entrega, retirada de documentos, assinaturas, enfim. Esse cenário ele sempre se estabeleceu com muita força. Quando nós tivemos a infeliz situação que ocorreu com a pandemia, nós vimos vários modelos de negócios se transformando, vários modelos de negócios se atualizando para um atendimento mais online. Nós fomos obrigados, né, a nos adaptarmos às tecnologias de atendimento à distância. E a contabilidade, ela passa por esse fenômeno também, e a gente começa, então, a ver os escritórios de contabilidade, ou pelo menos alguns deles, sabiamente, trazendo o atendimento que antes era feito no balcão para o online, né? Se aperfeiçoando em tecnologia, se aperfeiçoando em sistemas de gestão, se aperfeiçoando em sistemas de entrega, de captação de documentos, de digitalização. E, aos poucos, a gente veio percebendo que não só essa logística de entrega de documentos era possível, mas que com isso também a gente começava a quebrar essa barreira em relação a essa dificuldade de prospecção de novos clientes, né? A essa possibilidade de conquista de novos negócios. E com esse advento da tecnologia, a gente começa a trazer então para a contabilidade o atendimento online, né? Que antes era feito somente em balcão, e com isso a gente começa a ver que a contabilidade ela já não se restringe mais à sua área geográfica para a conquista de novos negócios. E isso é muito bom, isso é muito legal, porque ela começa, então, a fazer com que o empresário contábil comece a exercitar mais do que nunca o seu espírito empreendedor. Ou, pelo menos, deveria ser dessa forma, né? Infelizmente, alguns escritórios ainda permanecem engessados, ajustados a uma realidade que já não faz sentido para o escritório de contabilidade, que é deixar a sua estratégia de crescimento somente por um movimento orgânico, que é muito conhecido de todos nós, que é aquela velha situação do marketing boca a boca, onde o cliente indica um novo cliente, assim sucessivamente, né? E a gente sabe, nós que somos da área de vendas, porque hoje a gente aqui está consultor, mas nós somos realmente vendedores de espírito e de vontade, né? E de essência, e a gente começa a perceber, então, que a contabilidade, como qualquer outro negócio, ela tem uma necessidade básica de venda. Ela tem uma necessidade básica de que o seu CEO, o dono do escritório, ele domine mais a área de prospecção, ele lance um olhar mais apurado a essa área comercial e relacionamento. E por que isso acontece? Porque esse fenômeno do aumento da área de atuação da contabilidade, ela age a favor do escritório que se movimenta na direção dessa expansão de negócios, do uso da tecnologia. E aquele escritório que ainda se permite ficar sem utilizar a tecnologia, sem ter uma estratégia comercial, sem buscar crescer, ele acaba fazendo o quê? Sendo vítima, muitas vezes, de um concorrente que está a 200, 300, 150 quilômetros de distância dele, né? O que faz com que esse mercado hoje da contabilidade, ele acabe se tornando muito mais competitivo, muito mais acirrado, e traz mais do que nunca essa necessidade do empresário contábil se movimentar e não se deixar simplesmente se levar por esse crescimento orgânico que até então fazia sentido, mas que agora a gente vê que tem que ser renovado, tá? Não, e um ponto é que, assim, essa pandemia,
ela trouxe uma revolução na área de marketing, na área de venda para o mercado contábil, mas a gente já tem uma outra revolução às portas, né? Que é a IA. E agora é um novo cenário que vai surgir. Mas, dando sequência aqui já, até uma coisa que eu percebo muito que, Paulo, serve, que muitos contadores me abordam é o seguinte: legal, eu entendo agora que eu preciso ter um mercado, ter um comercial estruturado, eu entendo que eu preciso trabalhar minha área de marketing, mas toda proposta que eu mando, o cliente acha caro, o lead acha caro. Ou então, as propostas que eu acabo fechando, eu sempre preciso baixar muito o preço. E isso é um pouco, acho que, da entrega de valor, né, Paulo? Ele não consegue entregar valor. Ele entrega muito preço na proposta, mas na forma como ele vende o produto dele, ele entrega pouco valor. O que você acha? Prado, é assim, né? A gente costuma dizer que quem vende serviço vende fumaça e quem compra serviço compra um sonho, não é isso? A venda de serviço, ela é um desafio para todo prestador de serviço, porque você não tem como tangibilizar a qualidade da tua entrega, né? Então, você sempre vai estar pautando a garantia da qualidade do teu serviço através de alguns pilares: conhecimento técnico, confiança, o teu expertise, especialização no determinado segmento, tá ok? E para a contabilidade, isso tem um desafio um pouco maior. E o pessoal que está ouvindo, que está assistindo a gente, que é da área contábil, sabe disso. Que é o quê? A contabilidade como fim, ela é muito parecida na sua entrega de serviço. Percebam, eu falei que ela é muito parecida na sua entrega de serviço, não na qualidade que ela entrega, né? Então é assim, a gente pode entender que para um cliente de uma empresa, de uma contabilidade, que todos nós somos clientes de uma contabilidade, nós somos empreendedores, somos empresários, os serviços que nos são apresentados são muito semelhantes, né? DRE, centro de custo, margem de contribuição, folha de pagamento, departamento pessoal, tudo isso é muito próximo. E quando você recebe duas propostas comerciais e dois escritórios de contabilidade, basicamente, pela tua necessidade, o escopo vai ser o mesmo. E aí, o que vai fazer com que esse potencial cliente, o que vai fazer com que nós, que precisamos da contabilidade, venhamos a nos decidir pelo escritório A ou pelo escritório B? Não é aquilo que é feito, é como é feito, é como se diferenciar. E aí, Prado, entra isso que você falou, que é a geração de valor, né? A gente tem que trazer o olhar para dentro do nosso escritório de contabilidade e nos posicionarmos de forma estratégica, não como prestadores de serviços fiscais, né? Não apenas como escritório de contabilidade, mas eu preciso ter um exame, uma análise profunda do meu escritório e entender quais são os valores que eu entrego, não na contabilidade, mas através da contabilidade, enxergando o meu serviço contábil como meio e não como fim. E daí a gente começa a valorizar. Eu começo não a pautar o meu diferencial no que eu faço, mas como eu faço, né? E como o nosso papel aqui não é só trazer interrogação, reflexão e provocação, mas é trazer algumas dicas também por onde começar, você pode começar a entender que você passa por esse processo analisando como que de forma estratégica você vai contribuir com o teu cliente final, utilizando o teu serviço contábil para que você ajude aquele empreendedor, aquele empresário a realizar o sonho dele de prosperidade, de sucesso, do êxito no negócio. E isso serve para todos os contadores, os empresários contadores que estão nos assistindo agora. Por quê? Meu amigo, contador, empresário contábil. E identificar na tua carteira e se lembrar dos depoimentos, testemunhos, feedbacks positivos que você recebeu dos seus clientes, você vai perceber que esses feedbacks estiveram muito mais alinhados a esse diferencial de como você atendeu o seu cliente
do que no diferencial da entrega propriamente dito do seu serviço, da obrigação contábil dele. Porque, na realidade, o cumprimento de prazo, a entrega contábil, a qualidade do serviço contábil, ela não é um diferencial. Por isso que, muitas vezes, nós vemos escritórios contábeis extremamente bem estruturados sofrendo por falta de clientes. Porque o empresário contábil, ele ainda está pautando o crescimento do teu escritório, onde ele vai se tornar vendável pela qualidade da entrega do teu serviço. E necessariamente isso não acontece. Por quê? Porque a qualidade de entrega do serviço é o mínimo que hoje o empreendedor, o cliente que ele quer atender, é o mínimo que ele espera. Nós temos, então, que começar a trazer para o nosso escritório de contabilidade, né? Você tem que trazer para o seu escritório de contabilidade essa percepção a esse potencial do cliente, do que mais você gera para ele. Né? A gente sabe que nós temos vários modelos hoje de contabilidade, aqueles que se identificam como digitais, digitalizados, online, híbridos, consultivos, e está tudo ok. Isso está maravilhoso. Mas você tem que começar a lançar o teu olhar para uma percepção mais aguçada sobre a expectativa de qualidade e de entrega que essa empresa com quem você quer se comunicar, que você quer atender, tem de expectativa de receber para você. E não está só na entrega da obrigação e do teu serviço contábil. Está além disso. É necessário você começar a transformar a tua reunião de entrega de proposta como uma reunião mais estratégica, onde você explore com mais profundidade os sonhos daquele empresário que está te procurando, o êxito que ele procura alcançar, o sucesso que ele pretende ter, os desafios e até mesmo as inseguranças que ele pode estar tendo. E é através disso, da percepção dessa necessidade de relacionamento, de comunicação, que a gente começa então, Prado, a diferenciar o nosso escritório dos nossos concorrentes. E um outro ponto é justamente esse, que muitos contadores falam assim para mim, Paulo, quando eu envio a proposta, eu já envio o quer dizer, ele já envia o preço e já manda o contrato. E o convite que eu faço aqui agora é para você se colocar no lugar deste cliente, deste lead, dessa pessoa que procurou para te contratar. Porque são dois cenários, na realidade, né? Se a gente parar para pensar. Que o primeiro é uma possibilidade de uma abertura de uma empresa, B, talvez uma troca, uma transferência de contabilidade. Se for uma transferência, não é que ok, mas assim, ele já sabe o que uma contabilidade faz, como funcionam os processos, ele já entende a mecânica do negócio. Agora, se for uma abertura, talvez o cara ele tem o sonho de empreender ou ele hoje está na informalidade, né? Então, ele não sabe diferenciar, por exemplo, uma contabilidade digital que mandou um orçamento X lá e cobrou a abertura bem baratinha, ou então uma contabilidade tradicional, consultiva, que mandou uma abertura com um valor mais elevado e uma mensalidade mais elevada. Na prática, ele vai receber esses dois orçamentos, sem essa reunião que você comentou, né, Paulo? Sem esse approach, sem esse rapport, sem essa conexão, e, obviamente, ele vai pelo preço. Então, eu acho que esse é o ponto. Antes da gente parar para pensar como eu vendo, pensar como o convite é esse, se colocar no lugar do cliente, sentar nessa cadeira, entender como esse cara ele recebe esses conteúdos que eu envio, como que eu me apresento, né, Paulo? Porque, eu percebo muito que o contador, ele é analítico. O contador, ele, por sua essência, ele é um cara analítico, ele é um cara planejador. E a venda, a gente que é da área da venda, a gente que é da área da área do marketing, a comunicação, a gente sabe que a comunicação é a base, ela é a base de qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de venda. E eu acho que o contador, ele precisa ter um pouquinho mais desse feeling, ele precisa entender um pouquinho mais que hoje, nesse cenário pós-pandemia, ele precisa sair um pouquinho dessa zona de conforto dele, ele precisa sair um pouquinho dessa zona analítica dele, entender que nem para todo mundo é só número, não é só dado. Às vezes o cara ele quer ouvir você, ele quer entender, ele quer realmente que você escute ele, para ele falar assim, olha, o meu problema é esse,
eu estou passando por isso, o que eu faço? Não é um relatório, muitas vezes não é um relatório, muitas vezes não é um dashboard que vai alegrar o dia dele. O que vai alegrar o dia dele é realmente ele ter essa conexão. Isso é pelo menos o que eu senti e o que eu tenho sentido nos últimos anos trabalhando com contabilidades. O que você acha? É assim, a gente costuma falar muito sobre a prospecção, sobre a necessidade de conquista de novos negócios, e essa urgência do empresário contador, ele começar a exercitar essa busca do cliente, fugindo só do crescimento orgânico do escritório pela indicação dos seus clientes. E muitas vezes a gente comenta isso, né, nos atendimentos, e isso ainda é uma frase muito estranha para alguns empresários contadores. Né? Fala, pô, mas precisa, né? A gente percebe ali um gatilho de dor, né? Nessa palavra de relacionamento, conexão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar isso, né? Isso, quando a gente fala sobre essa necessidade de conexão, de rapport, não é que ninguém se transforme em um especialista em comportamento humano, não, é começar a praticar aquilo que a gente fala em vendas, né? Quem escuta vende mais e quem fala perde oportunidade, né? Então, o vendedor, ele precisa, um bom vendedor, né? Ele tem que estar com a escuta atenta para entender a expectativa e a necessidade, a dor, né? Do teu cliente em potencial. Mas eu queria chamar a atenção para a gente aqui de um fato que, quando a gente fala de prospecção, às vezes algum escritório, algum empresário contador ainda sente uma certa resistência, mas tem uma dor que ataca todos os escritórios de contabilidade que a gente tem conhecimento até hoje, há mais de 10 anos aí, e que é um desafio até hoje, que é o aumento do ticket médio, né? Então, mesmo os escritórios que hoje falam, não, mas a gente está bem, crescendo organicamente, tal, estou na minha zona de conforto, quando você fala, e aí, o teu ticket médio, como é que tá? Ah, Paulão, pegou, porque todo mundo sofreu uma queda, porque antigamente eu praticava aí o meu honorário de um salário e meio, caiu para meio, hoje em dia está em 1/3 de salário. E como que a gente consegue resolver esse desafio? Aí a gente volta para aquele samba de uma nota só, né? Não querendo ser clichê. Mas a gente é obrigado a falar. A única saída é você oxigenar a tua carteira com novos negócios. O teu ticket médio hoje, se ainda é um desafio para você, é porque possivelmente você não vem se posicionando da forma correta no mercado, você não consegue mostrar o valor do teu serviço e você está desalinhado, viu, Prado? Isso é muito comum, com o público-alvo que você quer atender em relação à necessidade contábil que esse público-alvo teria de você. Sim, fato. Muitas vezes, e você que é da área de marketing digital, Prado, sabe falar isso de forma com muito mais domínio do que eu, né? Porque eu estou mais voltado para as humanas aqui, para o nosso relacionamento pessoal, para o nosso atendimento mais de consultoria de fato, e você dá o apoio para o pessoal nas áreas de plataformas digitais. A gente sabe que quando a gente não consegue alinhar a entrega do meu serviço, aquele perfil de público que realmente valoriza a qualidade de entrega e o diferencial que eu tenho que colocar, a gente tem um desalinhamento de ticket médio. Por quê? Porque esse público-alvo ele vai invariavelmente comparar a minha proposta a um concorrente meu com uma qualidade ou com uma entrega muito inferior à minha. Então, a minha negociação ela vai sempre ser um problema para esse cliente potencial. E o que vai acontecer? Ele vai perceber o valor que eu tenho de entrega, mas ele vai trazer a negociação pelo valor da proposta de um concorrente que não tem absolutamente nada a ver com o tipo de entrega que eu faço. Você já percebeu isso pelas mídias digitais, quando a gente começa a trazer os leads para esses clientes? Não, isso é muito comum, principalmente porque o empresário contador, né, vamos assim dizer, ele acaba focando muito num ponto específico
e esquece que para entregar valor para aquele público específico, para esse foco que ele definiu, muitas vezes ele quer pegar aquilo que ele já faz para todo mundo. E aí não bate. Não bate. Exatamente. São perspectivas diferentes, né? Uma das opções, já vou até jogar aqui uma ideia aqui, ó. Uma das soluções que acaba funcionando para que eu consiga aumentar o meu ticket, eu consigo ter uma entrega bacana, eu consigo gerar um valor bacana, é eu me especializar em um nicho, certo? Então, por exemplo, eu sou uma contabilidade focado em indústrias. Para o cara da indústria, ele vai entender você cobrar um pouco mais caro, porque você vai falar um pouco do mercado dele, do segmento dele, do nicho dele. O problema é que muitas vezes não consegue ser feita essa entrega. Na prática, acaba sendo a mesma, tá todo mundo dentro da mesma raia. E aí não dá certo, não funciona, porque aí você tem uma quebra de expectativa. E aí isso não funciona. Então, é importante a gente entender e até alinhar isso com nossos setores de entrega, que se eu sou especialista, eu sou especialista. Eu preciso ter uma entrega diferenciada. Eu preciso falar o idioma desse cara. Não adianta eu mandar uma proposta igual. A proposta que eu envio para alguém do prestador de serviço e que eu envio para uma indústria, é a mesma. É um template que eu vou lá, jogo as informações e mando. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Tanto na pré-venda, na venda e no pós-venda. Isso não funciona. Não dá certo. Um outro ponto também, quando a gente fala de ticket médio, é gerar novas fontes de renda. É entender que hoje, se eu sou apenas... Não é que eu sou apenas uma contabilidade, mas enquanto eu entrego o serviço contábil, o meu concorrente ele entrega BPO financeiro, ele entrega planejamento tributário, ele entrega um monte de coisa, consequentemente ele tem um trabalho maior, ele tem, mas ele agrega valor e ele aumenta a fonte de receita, ele aumenta o faturamento. E eu tenho percebido que isso é uma solução que tem funcionado, Paulo. Tem dado certo, tá? Então, Prado, o que a gente tem que estar olhando, mais uma vez, pela perspectiva de quem nos contrata, do nosso cliente final. A grande verdade é a seguinte: o que o cliente final ele quer? Solução. Sim. Básico. Né? A gente não vai ter, especificamente falando sobre o segmento de contabilidade, a gente não vai ter nunca um cliente que está interessado em entender o DRE ou entender centro de custo, saber como é feito centro de custo. Né? Talvez até tenhamos, né, um cliente ou outro que tem uma necessidade mais analítica e ele acaba indo por esse caminho. Mas a grande verdade é que o cliente final ele procura uma solução. Ele quer uma solução. Né? E faz parte do nosso exercício como empresários, como empreendedores, desenvolvermos essa dinâmica de ir tornando os nossos negócios, as nossas empresas, os serviços que nós provemos, como soluções e facilitadores da vida do nosso cliente final. Entendendo a necessidade desse cliente, entendendo as dores, voltando toda aquela história, né, que a gente começou lá no início, entendendo a dor, entendendo a necessidade, aquilo que o cliente tem como desejo, a gente sempre vai passar invariavelmente por esse processo, e é isso que tem que acontecer, né? E a partir daí, então, a contabilidade ela se posicionar também, né? A gente vai sempre trazer o olhar de quem está assistindo a gente aí, né? Como um olhar para dentro do escritório, não só como entrega, mas como a viabilização de expansão de negócio de fato. Então, o que você consegue entregar além da contabilidade? Né? Carece aí um pouquinho, né, a visão empreendedora do risco, de ousar mais, de ir um pouquinho além. Né? De toda essa live aqui, de todo esse bate-papo que a gente está tendo, né, com a oportunidade aí que o CRC traz para o Paraná para a gente, do Paraná traz para a gente, o que a gente quer deixar de fato é essa reflexão do ousar, né, de tirar a contabilidade desse estado de olhar conservador para a área comercial e realmente começar a experimentar atender clientes mais distantes, experimentar trazer a tecnologia não para entrega, não só para a qualidade do serviço contábil,
mas também para a área comercial, de relacionamento, ousar a entender a necessidade do cliente, ousar a sair e participar mais das reuniões de empresários, dos cafés da manhã, das associações de entidades de classe, onde ele pode ampliar o seu network e olhar também para dentro do teu escritório e imaginar o que mais eu consigo colocar aqui dentro de solução que, em paralelo com os serviços contábeis, de departamento pessoal, etc., e fiscal que eu entrego, o que mais eu consigo entregar para esse meu cliente? O que mais eu posso colocar de menu, né, de serviços nesse meu menu do escritório, que o meu cliente ele enxergue que eu sou um facilitador de tudo aquilo que ele está buscando e que pode auxiliar na melhoria do negócio dele. Uma coisa eu vi essa semana, Paulo, que eu só estou te interrompendo aqui, até para te dar uma pincelada. Eu estava falando com um amigo meu, e aí é amigo mesmo, pessoal, né? Ele é empreendedor, tem uma empresa grande porte, e ele falou assim, pô, cara, minha contabilidade parece que só fala comigo para cobrar imposto do governo. Aí eu falei assim, putz, é um sentimento, porque é claro, é entrega, né? Mas assim, eu acho que esse talvez seja até um ponto de reflexão que eu trago aqui pra gente. E é importante você trazer isso, porque infelizmente é um estigma que acompanha a contabilidade desde o tempo que o contador era conhecido como guarda-livro. Né? Aí você foi lá atrás. Eu falei para você que tem coisas que você não conhece, que apesar da minha pouca e tenra idade, eu acompanhei. Mas isso acompanha, né? Porque a contabilidade ela faz essa intermediação mesmo, né? Entre o Estado e a empresa. Eu acabei ouvindo essa semana aí de um escritório, enquanto estava numa reunião, exatamente isso, né? Que o cliente me falava, né, o escritório contábil me falava que ele havia percebido que antes dele ser um empresário, contador, ele tinha também que ser um vendedor. Porque se ele não vendesse, ele não tinha cliente, se ele não tinha cliente, ele não tinha para quem entregar a contabilidade. Então, a gente vai percebendo que essa consciência com relação ao relacionamento, à área comercial, a essa dinâmica, né, da qual nós estamos falando desde o início aqui do nosso bate-papo, ela vai se tornando uma realidade a qual todo empresário da área contábil que quiser se manter no mercado, ele vai precisar começar a desenvolver esses movimentos, tanto de olhar para dentro do teu escritório como um pool de soluções à entrega dos seus clientes, né? Como também essa dinâmica, esse movimento de se tornar mais ativo comercialmente, mais disposto ao relacionamento, ao desenvolvimento do network. Isso é um ponto muito importante que você mencionou, porque a gente sabe que a venda que vem da indicação, ela vem praticamente fechada. Isso é um fato, é uma realidade. Não é demérito do contador, mas o público que vem, por exemplo, de uma captação digital, seja de um Google Ads, um Meta Ads, seja um tráfego pago, de maneira geral, né? Ele vem um público que quem cota no Google não cota num lugar só. É diferente. Sim. É totalmente diferente. Então, aprender a vender, aprender a lidar com esse novo cenário pós-pandemia é realmente um fator decisivo, porque não adianta nada você receber 10, 20 leads e não fechar nenhum. Na prática, não funciona. E isso vai voltar para a história do ticket médio. Sim. Por que todo escritório que pauta o seu crescimento, a expansão do seu negócio, pura e simplesmente na indicação dos seus próprios clientes de forma orgânica, apesar de ter uma margem de fechamento muito mais fácil, muito mais alta, porque como você mesmo falou, toda indicação que vem já é 90% de negócio fechado. Mas por que ele tem ainda como grande desafio o valor do ticket médio? É simples. É porque quem vem indicado sabe o que você faz, como você faz. Maravilhoso. Mas ele também sabe quanto você cobra. Porque ele já vem com a referência de quem o indicou sobre o valor dos seus honorários. E você perde a força de negociação. Por isso que a gente comentou alguns minutos atrás de que a única forma de você aumentar o seu ticket médio
É você oxigenar a sua carteira com novos clientes. Porque quando você começa a trazer, Prado, novos clientes através de uma prospecção fria, entre aspas, né? Vamos deixar esse frio entre aspas, porque necessariamente não é toda prospecção que vai entrar com o lead no topo do funil. A gente hoje tem condição de estratégia, de definição de persona, de análise de mercado, que a gente já consegue trazer ali o lead SWOT, enfim. A gente tem uma série de ferramentas que a gente vai conseguir trazer leads ali, já na fase intermediária de qualificação, já para fechamento de oportunidade de negócio, né? Então, vamos colocar esse frio aí, bem entre aspas. Mas quando você traz isso de forma oxigenada, é claro que você tem o desafio maior de você conseguir demonstrar o seu diferencial, a sua forma de negociar e conquistar esse cliente. Você vai iniciar um relacionamento. Então, você vai ter que conquistar esse lead. Aquilo que a gente sempre fala, né? Comunicação, relacionamento e vínculo, né? CRV. Você se comunica para se relacionar e você se relaciona para desenvolver vínculo. É o grande segredo de vendas. Então, o que você vai fazer? Você vai ter esse esforço maior. Mas qual que é o lado bom dessa história? Você começa a ter domínio sobre aquela negociação. Porque um cliente é um lead que chega sem estar viciado. Ele não sabe o quanto você cobra. Então, você tem maior oportunidade. Desde que você esteja alinhado, com uma estratégia bacana, direcionado para aquele cliente que realmente está alinhado com a tua entrega, né? Isso também são ações de estratégia, enfim, que são desenvolvidas. Mas uma vez que você traz isso, você começa a ter um push maior para poder negociar. E você começa, então, a aumentar o seu ticket médio, né? Porque você começa a atrair clientes que não estão viciados, entre aspas, já na tua forma de entrega, na tua forma de negociação, no valor que você costuma cobrar. Então, você tem essa oportunidade. Mas, para isso, a gente precisa passar pelo processo. A necessidade é clichê? É clichê, mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Um ponto, até já entrando nesse tópico que você mencionou, quando a gente entra no funil de vendas, né, a gente fala de topo, meio, fundo, enfim, qualquer setor, qualquer empresa, qualquer segmento, contador, para e pensa. Qualquer empresa, qualquer segmento hoje, ele tem um departamento comercial. Por que as contabilidades, ou 90% delas, não tem? Por que o contador, o empresário contábil, talvez com essa pandemia, provavelmente ele entendeu essa necessidade de que o departamento contábil, ele ou deveria ser, o carro-chefe da empresa. Por que hoje, geralmente, quem faz 90% das vendas é o próprio dono da contabilidade? Por que não tem o vendedor? Porque todas as empresas têm, todos os segmentos têm. Então, é importante a gente parar para pensar um pouco nisso, né? E acho que até um ponto para a gente trazer aqui, Paulo, para pensar, como que o contador, que ainda não tem a condição, seja financeiramente viável ou qualquer coisa do tipo, de ter um departamento, como que ele consegue conciliar isso entre vender, atender o operacional e ajudar o time de entrega, e enfim, porque eu entendo que ele de certa forma, um bombeiro, né? Ele, aonde a labareda está maior, ele corre lá para pagar. Mas é uma pena que o departamento comercial ele é sempre o último, parece que é sempre a labareda menor, né? Parece que é sempre o foguinho menor, eu já percebi isso, né? E como que ele consegue conciliar, se ele ainda não tem condições de um departamento, para aquelas que têm um departamento, como que ela consegue iniciar esse processo? O que você acha disso? Eu vou dizer assim, que primeiro que falar a respeito dessa parte da contabilidade sempre, como o escritório não tendo uma área comercial, ela acaba atingindo o coração de um vendedor que está aqui participando dessa live, né, que sou eu, e acaba achando isso extremamente triste, né? Porque se a entrega é o pulmão, a venda é o coração de toda a empresa, né? E a gente tem que saber disso. Agora, vamos falar sobre a contabilidade, e aí o pessoal vai começar a ficar bravo comigo aqui na live, eu estou ficando com medo agora dos comentários, porque eu vou falar para vocês o seguinte, é aumento de percepção, Paulo, né? A gente tem que ter a consciência de que tudo vai começar na mudança de percepção do
dono da contabilidade, de quem é responsável pela contabilidade. Puxa vida, mas para ter uma área comercial eu vou precisar ter um time de SDRs, um banco de dados de leads, uma estratégia de prospecção fenomenal. Eu tenho que ter aqui uma máquina de vendas, né? Todo mundo gosta de falar de máquinas de vendas hoje em dia, né? E necessariamente não. Necessariamente não. Né? O que a gente precisa é desenvolver essa percepção da necessidade de se comunicar, de se posicionar, de aparecer no mercado, de utilizar os recursos, né? Utilizar as redes sociais, as plataformas digitais, utilizar os canais, olhar para o nosso site não só como uma ferramenta institucional, mas como uma vitrine dos serviços, né? Quantas e quantas contabilidades a gente conversa, que o site está atualizado em fotografia, em layout, mas não está atualizado com os valores, com o posicionamento atual da contabilidade. E aquele site fica lá estático, né? E aí o lead que chega naquele site, ele enxerga o quê? Um monte de informação que não interessa para ele, sem vender solução nenhuma, e ele simplesmente sai de lá e vai para outro lugar. Porque hoje o nosso time é muito rápido, a tecnologia, hoje o tempo que a gente está aqui conversando com todo mundo, muita coisa está acontecendo. Muita gente está vendendo, muita gente está comprando, né? Então a gente não tem mais aquela morosidade de ficar fazendo as mudanças em 1, 2, 3, 4 semanas. Hoje em dia a gente tem que ter uma percepção, uma visão, um feeling, né? Muito aguçado e começar a desenvolver. Então, aquilo que tem que ser desenvolvido como ação. E também corrigir o que está sendo feito para que a gente consiga ter ajustes e ter resultados. A gente sabe disso, Prado, a gente está sempre atendendo empresas aí, a gente tem percepção desse cenário. Então é assim, primeira situação, primeiro passo, mudar a percepção do empresário. O empresário contábil tem que se tornar também um empreendedor contábil. Né? Qual é a diferença de um para o outro? O empresário ele está gerindo, o empreendedor ele está investindo, ele está atento às oportunidades, ele está com o olhar de uma percepção ativa sobre o seu negócio, tirando o seu negócio do lugar comum, arriscando um pouquinho, indo mais adiante, planejando, tentando ir, né? Colocando uma meta de vendas. Quanto que o meu escritório vai crescer esse ano? Né? A maioria nem tem meta. Muitas vezes a gente conversa. Não, honesto, assim. E isso independe do tamanho dos escritórios com quem a gente conversa. Né? Temos contato com escritórios, às vezes, de 4, 5 colaboradores, grupos com 60, 70 colaboradores, que ainda não tem essa realidade definida. Então, a primeira situação, a percepção para dentro. O meu escritório ele tem que ser uma empresa viável comercialmente. E eu tenho que pensar comercialmente, eu tenho que ter uma inteligência comercial, eu tenho que ter um espírito de empreendedor ativo, dinâmico, desenvolvido e sendo exercitado constantemente. Segundo lugar, estrutura comercial. Eu tenho que lembrar que vendas é um processo. Eu começo a plantar para colher. Duvide, suspeite de qualquer um que traga para você um planejamento comercial ou que pense numa estruturação comercial te prometendo resultado em 15, 20 dias. Não pode ter. Se tiver sorte, não é resultado de trabalho. Então, a gente tem que lembrar que vendas é um processo comercial. E esse processo parte para um planejamento estratégico. Com quem eu quero falar, de que forma que eu vou me posicionar, qual é a mensagem que eu quero passar, que tipo de serviço prioritariamente eu quero expandir do meu escritório, né? Por rentabilidade, por ordem de faturamento? Não sei, mas essas coisas têm que ser pensadas. Eu tenho necessariamente que ter um time de SDRs? Não. O que vai definir a estrutura comercial do teu escritório contábil é a estratégia que você quer desenvolver em relação à expansão que você quer ter, dirigida ao público-alvo que você quer atingir. A partir daí, você começa a ver quais são os canais que você vai estar. É necessário estar ativo nas redes sociais? Sim. Por quê? Porque mesmo que ninguém compre contabilidade através de uma rede social, todo mundo que compra contabilidade está lá. Então, você também precisa estar. Mas não é só uma presença, é um posicionamento digital. É a condição que você tem de mandar a tua mensagem, posicionar o teu escritório a quem interessa, da forma que interessa, com uma mensagem que faça sentido e, principalmente, que posicione o teu escritório como você realmente quer ser posicionado. Plataformas digitais, o teu site. O teu site é importante para você. As pessoas hoje menosprezam o site por causa das redes sociais. Mas o site é o único meio digital do qual você é dono e você tem total domínio sobre a informação que você passa lá. Se as redes sociais saírem do ar, o teu site permanece no ar, porque você é dono do domínio dele. Então ele também tem que ser uma ferramenta ativa de prospecção comercial e uma vitrine para o teu serviço
e para os teus diferenciais, né? E o olhar interno para a tua equipe, treinando essa equipe para que comercialmente ela saiba atender tanto o lead quanto o teu cliente ativo com excelência em atendimento. Saber como se apresentar, o que perguntar, como se reportar e dar agilidade em atendimento. A busca de um cliente em potencial para um escritório de contabilidade é uma única oportunidade. A gente tem que aproveitar essa oportunidade ao máximo possível, Paulo. Não é impossível, não é extremamente difícil, mas requer o quê? O olhar específico e o cuidado com essa área comercial, como a contabilidade, como o empresário tem com a área de entrega fiscal, contábil, departamento pessoal, RH. A área de vendas ela precisa ser cuidada, porque senão ela não tem como ser ativa, ela não vai expandir mesmo. Tá? A gente não vai conseguir ter grandes retornos, não. Sim, e até trazendo um gancho do que você mencionou, vou até fazer uma analogia rápida aqui, mas para ficar de fácil entendimento, imagina que o Google, ou o site, vamos assim se dizer, ele é baseado, anota essa palavra, na intenção. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou em São Paulo, fui para o Paraná, fui lá no Conselho do Paraná, e, de repente, o meu pneu furou. Então, eu preciso de uma borracharia. O que eu faço? Eu vou no Google e coloco borracharia no Paraná, borracharia em Curitiba. Ou seja, eu expresso a minha intenção para o Google e o Google me direciona para quem está naquela localização ou posicionado naquelas palavras, naqueles termos. A rede social, ela não é baseada na intenção, ela é baseada no interesse. Então, eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por essa situação, que é o seguinte: você de repente quer comprar um tênis vermelho. Aí você começa, Paulo, pô, eu vi um tênis vermelho, eu queria trocar de tênis, tal, não sei o quê, e começa a falar, você começa a falar. Lembra que quando você instalou o aplicativo, você permitiu que o microfone funcionasse? Ele não é só para você mandar áudio, ele não é só para você gravar vídeo, você de fato permitiu que ele captasse aquilo para que você tivesse uma melhor experiência no aplicativo. Então, todos os seus interesses naquilo que você diz, naquilo que você expressa, as propagandas serão baseadas nos seus interesses. Então, um algoritmo é baseado na intenção e o outro é baseado no interesse. Por isso que é muito importante, embora você talvez não tenha hoje uma campanha de Meta Ads, né, que é Facebook, Instagram, rodando ativa, baseada no interesse do seu público, mas, de certa forma, você está lá e manter essa rede social não só ativa por estar ativa, mas para gerar gatilho de autoridade, porque para e pensa, quantas vezes você foi comprar uma coisa, seja na internet, ou em algum site, algum vídeo que você viu, e você sempre falou assim, pô, legal, o preço tá bom, mas deixa eu dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Será que essa empresa existe mesmo? Será que isso aqui que eu estou comprando é realmente, né, os famosos reviews aí? É claro que a gente não vende produto como contabilidade, a gente vende serviço, mas essa busca, esse comportamento, ele é o mesmo, gente. A validação, ela é a mesma. Você sempre busca a validação, tá? Então, acho que até, Paulo, é importante a gente até trazer para o contador essa diferenciação. Por que é importante eu ter um site atualizado, um site que traga realmente, que mostre os meus valores, que é alinhado com a minha entrega, com o meu produto, com o meu serviço, e a minha rede social, por que ela tem que estar atualizada, gerando engajamento, né, trazendo esse lado de autoridade, né? Porque é uma validação. É uma validação, tá? É uma validação e a rede social hoje, ela entrega algo para a gente da área de comunicação, de relacionamento, que é extremamente valioso, que é a possibilidade de você falar diretamente com o público em específico do qual você tem interesse. Fato. Mas se você não tiver um planejamento para saber o que falar para esse público, você não vai entregar uma mensagem que faça sentido e ele não vai te dar atenção. Se você tiver a mensagem, mas você não tiver uma estratégia alinhada junto a essa rede para que essa mensagem realmente seja dirigida ao público que te interessa, você também não vai ter retorno. Se você tiver a mensagem e o público, mas você não tiver o planejamento antecipado sobre como você pretende se posicionar, você também não vai ter retorno. A gente entra numa situação
em que, para que a gente consiga realmente ter o retorno, eu estou falando isso porque a gente conversa com os escritórios, com empresários da contabilidade, e ele fala, puxa, mas a rede social não funciona para mim, o meu site não traz mais lead. É porque essa rede social ela está existindo somente, mas ela não está existindo em todo o seu potencial. Ela não está cumprindo o seu papel de fazer isso que você falou, construir a autoridade, mostrar o expertise, desenvolver além dos 2 pilares de venda da contabilidade. Quais são os 2 pilares de venda da contabilidade? Confiança e conhecimento técnico. Nós temos que expandir, nós temos que ir além. Não deixando de lado esses 2 pilares, mas ampliando o nosso diálogo com quem quer nos contratar enquanto contabilidade. E essa live, eu espero mesmo, né, a gente vai chegando para o fim dela aqui, e eu espero, sinceramente, que a gente tenha conseguido entregar alguns conteúdos, Prado, não só práticos, que podem ser desenvolvidos aqui, né, por toda a contabilidade, independente do seu tamanho, se ela se posiciona de forma digital, ou consultiva, ou híbrida, enfim, como nós falamos no início, mas que seja um conteúdo provocativo. Sim, reflexivo. Né? Um conteúdo provocativo provocativo no máximo da sua etapa, que incomode, sabe? Que o pessoal saia da live se olhando no espelho e falando assim, por que eu não estou fazendo mais? Por que eu não estou entregando mais? Por que eu não estou olhando para essa estrutura minha e eu não estou obtendo 100% do resultado que eu tenho certeza que eu poderia alcançar? E mais, será que realmente eu já estou no 100% de potencial de resultado do meu escritório? Paulo, uma pergunta que sempre incomoda, que eu sempre faço com o contador, e sempre assim, ele... Até hoje não entendi ninguém que me deu uma resposta de bate-pronto. É o seguinte, por que eu contrataria você e não contrataria o seu concorrente? O que você tem hoje de diferente do seu concorrente? Como a contabilidade ela já traz muitas indicações, mas o cenário hoje tem mudado, é uma pergunta que a gente tem que... Eu percebo que essa pergunta é sempre a pergunta que mais pega, tá? E isso entra até um pouquinho aquilo que a gente está falando da pesquisa de satisfação, que a gente ia falar, né? Que é meio que o tema final, que hoje você tem um controle do seu pós-venda, a gente chama de Customer Journey, né? A jornada do cliente. Hoje, nessa jornada, nesse funil ampulheta, né? Quando você está finalizando, ele comprou os seus serviços, ele já começou a usar. Como que você mensura a satisfação hoje? É puramente no não reclamando? Ou você tem algum ponto hoje, você tem alguma métrica, você tem algum touch point que valide que aquele cara, que o que ele comprou, que a expectativa de que ele comprou, ela está sendo atendida? Então, eu acho que o pós-venda, ele é tão importante quanto o pré. A fidelização do cliente, né, Prado? Muitas vezes a gente ouve dos escritórios, né, comentando, não, mas eu tenho um atendimento pontual, eu tenho um software pontual de aferir o atendimento. Vamos deixar a sugestão aqui para que, além disso, nós tenhamos também uma metodologia de pesquisa de satisfação, né? Que a gente crie o mecanismo, identifique uma metodologia, tá certo? Particularmente, nós gostamos muito da metodologia NPS, satisfação do cliente, e que, adotada uma metodologia, essa pesquisa seja feita com mais efetividade ao decorrer de a cada 6 meses, 1 ano. Exatamente para que a gente consiga dar ouvido a esse cliente ativo e a gente consiga, inclusive, aumentar o potencial de indicação de novos negócios através dos resultados dessa pesquisa. E tomar os ajustes necessários para que a gente consiga também fidelizar esse cliente, reduzindo a nossa margem de churn, né, dos nossos escritórios. Isso é muito importante também, é algo que a gente incentiva, porque a contabilidade sendo um segmento que cresce tanto através da indicação dos seus próprios clientes, de forma orgânica, é bacana também que ela abra um canal de escuta e o cliente se sinta sensibilizado e resgate essa ideia de parceria. Perfeito? Tá, perfeito.
E aqui, até para finalizar aqui, já chegando nos nossos momentos finais, eu deixo, para falar de pós-venda, eu até deixo uma dica de leitura aqui, que é a Pergunta Definitiva 2.0. Esse livro ele fala um pouco sobre pesquisa e ele fala especialmente de uma pesquisa chamada NPS, que é a Net Promoter Score. Então fica como dica de leitura e a gente finaliza por aqui. Conselheiro, seja bem-vindo novamente, né? Nossa, que conversa gostosa, hein? Que compartilhamentos valiosos que vocês trouxeram, Paulo Sérgio, Paulo Prado. Muito obrigado aí, o CRC, acho que todos os colegas do Paraná, me agradecer muito por esses insights, que são insights transformadores, né? Que a mim está me fez bastante reflexão, me trouxe bastantes insights que são muito interessantes. Mas eu acho que a gente tem alguns minutinhos ainda, se vocês me permitirem. Eu tenho aqui 3 perguntinhas. Uma delas parece que está toda respondida, mas dá para resumir no final, né? Acho que fica mais interessante. Qual é o principal erro que você, Paulo Sérgio ou Paulo Prado, vê as empresas contábeis cometendo quando tentam aumentar suas vendas? Alberto, eu acho que é um erro conceitual, que a gente falou logo no início também aí, né? Que é tratar o serviço contábil como fim e não como meio. Né? É colocar a contabilidade como uma solução final que acaba tornando todos os serviços e todos os escritórios muito semelhantes, o que acaba não dando condição de diferenciação de qualidade, de valor de entrega, e isso afeta não só o resultado final da venda, propriamente dito, mas também o desafio de aumentar esse ticket médio aí que a gente vem sofrendo muito no decorrer do tempo. Então, quando a gente tem um posicionamento bacana, a gente consegue quando a gente consegue se colocar como parceiro estratégico do negócio do nosso cliente final, a gente tem essa possibilidade tanto de aumentar a nossa percepção de valor, como melhorar o nosso posicionamento e, por consequência disso, ampliar a nossa capacidade de negociação, aí aumento de ticket médio. Acho que seria isso. Prado, concorda? Eu vou falar mais do mesmo aqui, eu concordo 100%, se eu for falar, vou repetir, então... Eu acho que a gente ficou 1 hora falando do mesmo conselheiro aí, já deve estar de cabelo em pé já, né? Mas basicamente é isso mesmo. É essa entrega de valor, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa o seguinte: imagina que o conselheiro é casado, né? Então imagina, se eu comprar um livro para o conselheiro falando como casais enriquecem junto, eu posso ter pago de repente R$1 no sebo. Para ele vai ter um valor absurdo. Mas se eu dar para uma pessoa que ela é solteira, embora eu possa ter pagado R$400 nesse livro, não tem valor. Então o valor ele não é só a forma como você entrega, mas para quem você entrega. É se achar de fato essa pessoa, né? Acho que é isso. Ótimo, muito bom, hein? Vamos lá, mais uma. Se uma contabilidade Qual é a segunda quisesse pergunta? É a segunda pergunta, pode ser? Se uma contabilidade quisesse ter resultados comerciais melhores já no próximo trimestre, qual seria o primeiro passo que vocês recomendariam? Investir em relacionamento, conselheiro. É a necessidade do empresário contador se colocar no mercado e começar a desenvolver os primeiros movimentos, sabe? Não só em termos de prospecção, mas na visita dos seus próprios clientes ativos, para que ele consiga exercitar essa dinâmica de estar ativo no mercado. Não existe nenhum canal de prospecção ou de desenvolvimento de novos negócios que funcione mais do que o olho a olho. Puxa, mas minha contabilidade é grande, né? Então, desenvolve uma relação de curva ABC, né? E separa os seus clientes entre clientes ouro, prata e bronze, né? E esses clientes ouro desenvolve uma agenda comercial, onde você estreita o relacionamento, fala a respeito de negócios, sente o cenário, né?
e, a partir desse relacionamento, num exercício, buscar novas indicações de negócio. Isso parece um exercício muito básico, mas isso começa a fazer com que o comportamento deste empresário comece a ser exercitado com o olhar de empreendedorismo mesmo, sabe? E eu tenho certeza que fazendo esse exercício, voltando para dentro do escritório, ele vai começar a enxergar o escritório dele de uma perspectiva toda nova, porque ele vai começar a agregar a visão dele sobre o seu negócio com aquele feedback, com a experiência que ele teve com aquele cliente, né? E sempre que a gente trabalha aumentando a nossa percepção com a colaboração de outros empresários, de outros empreendedores, a gente enriquece muito mais as ações que a gente pretende desenvolver para o nosso escritório. Então, vamos colocar aí. Primeira ferramenta, relacionamento, network. Sai de dentro do escritório, não só para fazer temperatura de entrega, não, mas vai no objetivo de instigar o teu cliente sobre as novidades que você quer trazer para o mercado. Isso vai ser fantástico, tenho certeza. Perfeito, ótimo, muito bom, muito insights assim interessantíssimos que vocês trazem. Para finalizarmos aqui, já rapidinho, e aí eu acho que complementando essa pergunta anterior, na sua visão, quais estratégias comerciais então funcionam melhor para a contabilidade e no mercado aí competitivo que nós temos hoje? Nós sabemos aí das empresas de escritórios totalmente tecnológicos que atendem o Brasil inteiro, né? E os escritórios novos e a juventude que também está vindo no mercado aí, né? Vocês comentaram muito bem, os contadores mais tradicionais e vem, vamos chamar da piazada, como aqui no Paraná nós falamos, né? Que está no mercado. Qual seria essas estratégias que vocês aconselhariam? Eu vou começar falando e deixar o Prado terminar, porque ele é de uma geração mais jovem, ele vai trazer uma perspectiva mais arrojada, tecnológica para a gente. Desse século, eu falo desse século. Exatamente. Mas eu vou dizer, conselheiro, que a gente tem que começar a identificar o planejamento comercial, né? Essa estrutura dessa inteligência comercial que faz com que a gente analise canais, estratégias, ela começa um passo antes, que é o planejamento. Né? Eu tenho que entender onde eu estou e onde eu quero chegar. Porque, pensa comigo, conselheiro Roberto, o senhor também é um empreendedor, é um contador de tradição, é um empresário, tem a sua equipe. O teu escritório, ele pode querer expandir, mas se você não trouxer primeiro para onde você quer expandir e como expandir, todo o teu movimento, ele vai te trazer sempre um sentimento de estar patinando no mesmo lugar, né? Por quê? Porque a gente está enxergando o cenário que nós não queremos mais, mas não está muito claro aonde eu quero chegar. E aí entra aquela máxima, né? Para quem está perdido, mas não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Um barco à deriva, ser um ponto de chegada, o oceano é uma área enorme de possibilidades, ou de perdição. Né? Porque eu posso pensar muito, mas sem foco, sem direcionamento, a gente não vai conseguir falar sobre muita coisa. Né? E aí que o Paulo Prado agora vai contribuir com a gente agora com um olhar extremamente estratégico e cirúrgico na parte tecnológica aí, Prado. Como é que a tecnologia contribui com a gente agora? Para e pense o seguinte. Hoje nós temos algumas ferramentas, né? Google, até o próprio Google Meu Negócio, né? Google, tráfego pago no Google é uma coisa, Google Meu Negócio é outra. Às vezes eu converso com contabilidade que nem no Google ela tá. Então, quer dizer, é muito difícil. Às vezes você vai falar com uma contabilidade que às vezes ele usa o e-mail @gmail. Isso não gera nenhum tipo de credibilidade, gera até uma desconfiança, né? Então, assim, a gente pode até escalar por tecnologia básica, algo mais intermediário, algo mais avançado. E a tecnologia, ela traz muitos pontos, mas eu vou fazer um processo inverso, Paulo. Olha só, eu vou falar o seguinte, puxando o gancho que você falou da resposta anterior, pessoas fazem negócio com pessoas. Sempre. Pessoas fazem negócio com pessoas. Então, hoje você tem uma carteira de cliente, não tem? Sim. Na sua contabilidade. Se você tem hoje só um produto, tá simples. Gente, desenvolve um novo produto, implanta o BPO financeiro,
e vende para sua própria base. Você consegue, às vezes, duplicar o seu faturamento fazendo uma ação interna, sendo estratégico. A tecnologia ela vai ajudar em vários pontos. Concordo. A tecnologia ela vai te ajudar a vender mais, ela vai trazer autoridade para sua marca, ela vai talvez ter uma entrega melhor se você contratar ferramentas que te ajudam a entregar, trazer insights, relatórios, tudo mais. Concordo com tudo isso. Mas, às vezes, a gente não faz nenhum básico dentro de casa. Às vezes você tem um potencial dentro do seu próprio escritório de duplicar seu faturamento e fazer a implantação de um novo serviço. Por que não começar por aqui? Por que não começar buscando quem realmente entende no mercado? Pô, eu não sei fazer marketing. Às vezes eu tenho contadores que falam, hoje quem faz as minhas redes sociais é minha sobrinha. Você imagina, eu falar assim, quem faz a minha contabilidade é meu sobrinho, que tá, sei lá, que vai começar a faculdade. Não dá. Não dá, acho que cada um no seu quadrado, né? Cada um dentro da sua expertise. Então, o que eu diria é o seguinte, se eu estou entrando numa seara onde eu não sei, eu contrato quem sabe. É o que eu faria. Então, eu não me atrevo, eu não sou contador. Alberto, eu não sei o que é uma DAS, mas eu sei vender, eu sei fidelizar. É isso que eu sou bom. Então, eu não vou me atrever a fazer processos contábeis ou tributários, que seja, não vou me arriscar a fazer algo que eu não sei. Entende? Então, assim, começa, de repente, às vezes, colocando um produto novo, colocando um serviço novo, expandindo o serviço para a própria base, e aí você vai escalando o seu negócio. Mas, enfim, basicamente, eu acho que é por aqui que eu começaria. Na gastronomia, né, a gente costuma dizer que a gente não usa em receita vinho que a gente não bebe, né? Então você tem que tomar um cuidado na tua receita, na qualidade do vinho que você está usando. Porque se é um vinho que você não beberia, você não usa na receita. O que isso tem a ver com a área comercial? É que ela vai te dar o retorno dentro do valor que você tem e o cuidado que você tem com essa área comercial do teu escritório. Se você deixa o teu marketing na mão de alguém que não é especializado, se você não tem o cuidado com relação ao valor que você entrega através dos seus serviços, se você não está disposto a ouvir o teu cliente com cuidado, com escutativa, se você não percebe o teu lead que está chegando, o teu cliente em potencial, como um ser humano, como um empresário que está com dúvidas, inseguranças, com enorme vontade de crescer, se você não tem essa atenção e esse olhar para a tua área comercial, ela não vai ser uma área próspera. Como também não seria a tua área de departamento pessoal, como não seria a tua área fiscal, se você não tivesse esses cuidados. Da mesma forma que você tem tecnologia de ponta para esses serviços de entrega com qualidade contábil, é necessário também que hoje o contador aprenda a desenvolver um olhar mais cuidadoso, mais valoroso para a tua área de relacionamento comercial. Por quê? Porque a venda ela é necessária e urgente para todo modelo de negócio. E quem não vende, fecha. Essa é a grande verdade. É isso, conselheiro. Muito bom, né? Então não adianta, nós sabemos de contabilidade, né? Eu não sei vender. Na verdade, assim, eu sou um vendedor do meu trabalho, mas eu não sei planejar vendas, eu não sei fazer nada disso. É muito bom. Eu acho que a gente precisa ter pessoas especializadas em cada área. E às vezes a gente realmente busca dentro soluções internas, ou soluções de aprendiz, ou soluções dentro da família, para atingir aquilo que tem profissionais muito melhores no mercado, né? E é isso que faz aí as grandes empresas de contabilidade, especialmente, fazendo no mercado, estão buscando soluções assim. Paulo Sérgio, Paulo Prado, para a gente encerrar rapidamente alguma mensagem final de vocês, para que nossos contadores aqui do Paraná e do Brasil inteiro, que nos vê sempre na nossa TV CRC, e que querem maximizar o seu valor e atrair mais clientes, fiquem à vontade. Bom, aproveitar rapidamente, primeiro para agradecer ao CRC Paraná por esse convite, esse bate-papo bacana, conselheiro Alberto, a Sara, aí, a equipe de produção, ao Vinícius, que esteve dando apoio para nós aqui a todo momento, né, dizer que é uma oportunidade grande para a gente aqui de poder contribuir e que estaremos sempre à disposição quando vocês acharem conveniente a nossa participação. E como último recado, eu acho que a mensagem é essa, né? A contabilidade ela tem que se atualizar no seu modelo de negócio em relação ao seu olhar
sobre o seu relacionamento comercial, seja com o cliente ativo, seja com o cliente em potencial que ela quer atingir. E através disso existe um processo e existe a necessidade das ações que dinamizem essa área. Como tudo, aquilo que não é movimentado é atrofiado, né? E por consequência não vai ter vida. Toda empresa, ela existe para ter resultado e ser viável comercialmente, né? Nós criamos nossos empreendimentos como um sonho, mas que ele possa atingir os nossos clientes. Então fica aqui mais uma vez a frase provocativa para o empresário contador que tão generosamente nos assistiu até esse momento, né? Olhe para o teu escritório e se pergunte, você realmente está atingindo todo o potencial que ele tem, né? E se não, o que falta? Arrisque-se, movimente-se, coloque em prática, e eu tenho certeza que grandes descobertas virão aí, você vai se entender, se compreender, se reconhecer muito mais vendedor do que você imagina. Tenho certeza disso, palavra de um vendedor com mais de 30 anos aí, exercendo essa arte maravilhosa de vender e se relacionar. É isso. Eu diria para olhar com comercial e para o marketing com mais carinho, entender que ali pode e deveria ser o motor do seu negócio. E aquilo é que o que realmente vai movimentar, é aquilo que vai oxigenar. Eu acho que e agradecer ao CRC, ao Conselheiro Alberto, a Sara e ao Vinícius que nos deu apoio até aqui. E caso a gente possa ajudar em outros momentos, estamos disponíveis. Muito obrigado. E aos contadores, um excelente dia. Ótimos negócios, ótimas vendas a todos. Muito obrigado, Paulo Sérgio, Paulo Prado. Foi uma satisfação. Em nome do CRC, agradeço muito a participação de vocês e com certeza contribuiu bastante para o desenvolvimento aí da classe de empresários contábeis do Paraná e do Brasil. Bom, pessoal, e assim fechamos mais um evento capaz de tornar você um profissional ainda mais estratégico e preparado para os desafios do futuro. Vamos juntos levar esse conhecimento adiante? Curta este conteúdo se ele te motivou, compartilhe com quem precisa se atualizar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Siga as páginas do Conselho do CRC Paraná. Um agradecimento especial a todos que participaram, que essas estratégias tragam ótimos clientes e resultados excepcionais para o seu negócio. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.